O nosso cérebro, ele é treinado para poupar energia. Fugir da dor, prazer imediato. Porque prazer imediato libera dopamina e relaxa. A forma como você vive hoje revela muito para onde você está indo. Tem gente que ganha pouco e prospera, e tem gente que ganha muito e continua endividada. Então hoje a gente vai falar um pouco, sobre o que realmente separa quem enriquece e quem sobrevive. E a gente está indo para qual episódio, produção? Nono episódio, estamos chegando aqui no nosso podcast Conversa. E hoje eu vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que Rafael. Vamos aqui direto ao ponto, Rafael. Me diga aqui, qual é o hábito de quem nunca prospera? O hábito de quem nunca prospera é o hábito de procrastinar, né? A procrastinação é você postergar para amanhã o que você tinha que ter feito ontem. Então, você precisa entender, a primeira regra da prosperidade é que você vai precisar se transformar numa pessoa que você não é para ter os resultados que você não tem. Então, só que para que eu consiga gerar os resultados que eu não tenho, se transformando na pessoa que eu não sou, eu vou ter que sair da zona de conforto. E todas nós temos uma coisa que é intrínseca e fisiológica nossa, que é a capacidade de não gastar energia. O nosso cérebro, ele é treinado, ele é construído para poupar energia. E poupar energia é trabalhar em cima de dois pilares naturais. Fugir da dor, porque a dor me causa estresse, e estresse gasta energia. E prazer imediato, porque prazer imediato libera dopamina e relaxa. Então, ou seja, se eu quero prosperar, eu preciso entender que eu tenho que deixar de ser um procrastinador. Para deixar de ser um procrastinador, eu preciso reverberar meu cérebro, ou seja, eu tenho que reprogramar meu cérebro a recondicionar ele a entender que a dor é necessária para a transformação de gerar resultados que eu preciso, e eu tenho que parar de querer prazer imediato, de querer ficar comprando aquilo porque eu tô com vontade. Porque adulto faz o que precisa ser feito e criança faz o que quer. Criança quer um doce, ela faz o quê? Chora, berra. Você tá focando numa casa, aí você, primeira pizza, toda semana quer comer pizza, quer comprar roupa, não sei o quê, você não vai conseguir. Então, você precisa começar a entender que a dor, ela vai ser uma das coisas que vão fazer parte da tua vida na construção da tua prosperidade. Perfeito. Conta aqui, qual hábito você precisou abandonar para conseguir aí destravar da sua vida financeira? Deixar de ser um procrastinador. Primeiro hábito, como eu falei. Segundo hábito, aprender que quem poupa tem, quem não poupa fica sem. Então, ou seja, se você não aprender e entender que para você prosperar você tem que poupar, isso parece que é ridículo, né? Ó, lembra dessa frase, ó. Quem poupa tem, quem não poupa fica sem. Se você pega teu salário e pega ele e destrói ele todinho no final do mês, você nunca vai ter dinheiro. Você vai continuar sendo aquela pessoa que trabalha para sobreviver. Perfeito? Então a primeira coisa para quem quer prosperar financeiramente é entender o seguinte: eu tenho que viver com menos do que eu ganho. Ponto. Então olha que interessante. Olha, pega isso aqui agora, desliga a televisão, foca no que eu vou te falar. Isso aqui vai mudar a tua vida. Se você ganha R$100, aprenda a viver com R$70. Aí vem o primeiro trava. Mas Rafael, eu ganho tão pouco que não dá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar mais. Como é que você vai ganhar mais? Se assistir o podcast que eu fiz sobre dinheiro, você vai entender. Se não assistir, eu vou te dar um spoiler aqui. Para ganhar mais, você tem que achar mais problemas e achar soluções desses problemas. Porque o dinheiro está no problema. Então, ou seja, se o que eu ganho hoje é tão pouco que não dá para poupar, porque eu vivo no limite da sobrevivência, você tem que achar novos problemas e achar soluções para esses problemas. Então, a melhor forma de ganhar mais é achar mais problemas e achar soluções para os problemas. Aí entra o grande dilema. Você não está querendo viver nem com seus problemas, imagine como é que você vai achar problema dos outros para achar solução. Então, você não vai prosperar. Então, a primeira coisa é, se eu vivo no limbo, eu tenho que achar mais problemas e achar soluções para ganhar mais. A partir do momento que eu ganhar mais, eu tenho que entender que eu tenho que pegar parte do meu salário e guardar esse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro tem que ser guardado. E para que ser guardado? Essa é a primeira pergunta importante. Porque se eu não sei para que guardar, eu não vou guardar, eu vou gastar tudo. E para que eu preciso guardar dinheiro, Rafael? Para 3 coisas. Primeiro, um dia você vai envelhecer e você não vai conseguir trabalhar como você trabalha hoje. E você vai precisar reduzir sua carga de trabalho ou você vai precisar se aposentar. Então, se você não guardar dinheiro, você não vai se aposentar. Ah, mas eu sou do INSS. Se tu viver com um salário mínimo que tu consegue hoje, não consegue. Então, meu filho, vai ter que poupar. Perfeito? E vai ter que investir esse dinheiro em algum lugar. Perfeito? Já, já. Em breve, a gente vai fazer um podcast sobre isso, exclusivamente sobre finanças, tá bom? Aguardem. Então, ou seja, eu tenho que viver com parte do meu salário. Então, eu sempre recomendo que você aprenda a viver com 70% ou no máximo 80% do seu salário. E 20% a 30% é para guardar. Se ganha pouco, vai achar mais problema e vai achar a solução desse problema para ganhar mais dinheiro. Pronto. Dos 70%, você tem que fazer uma análise muito clara na tua cabeça. Desses 70%, parte
é a renda fixa, ou seja, o gasto fixo, gasto fixo. Ou seja, o que é gasto fixo? O que eu preciso para sobreviver. Casa, luz, água, comida. Perfeito? Então isso aqui é a renda, é o custo fixo. Você tem que ter uma parte para lazer, e aí você vai ter que ter uma parte de acordo com o que você ganha. Então eu recomendo ali que normalmente aí 50% a 60% do teu dinheiro vai ser, desse 70% vai ser para sobrevivência. E o restante é para, por exemplo, comer aquela pizza no final de semana, é para juntar dinheiro para uma viagem no final do ano, é para guardar dinheiro para os presentes do Natal. Olha que interessante, guarda dinheiro para o Natal, claro, porque se você não se organiza, quando chega o Natal, você se endivida todo. Aí você pega o teu 13º, pega tudo e gasta. Aí fala assim, eu não consigo juntar dinheiro em dezembro. Sabe por quê? Porque você não se planejou o ano inteiro. Porque se você sabe que você vai comprar no Natal presente, você tem que se preparar para o Natal. Então você tem que pegar parte desse dinheiro e já ir guardando. Para que em dezembro você não gaste seu salário todo, como algumas pessoas que eu conheço. Por que eu tô falando isso? Porque é assim que a vida tem que ser. Então se você não fizer isso, você não vai prosperar. Você vai ganhar mais, vai continuar sempre com aquela desculpa. Não sei o que acontece com o meu dinheiro no final do mês, que ele some de uma... Claro, não tem uma direção. Então a melhor forma de prosperar hoje, de ter controle financeiro, é você ter o direcionamento do que você faz com o seu salário. E eu te digo, 90% das pessoas, ou mais que estão me assistindo, não tem um direcionamento pro salário dela. Age de qualquer jeito. E vai deixando a vida me levar. Se eu perguntar hoje... Pronto, vou te fazer uma pergunta aqui nesse podcast. E escreve aqui embaixo. Quantos de vocês hoje sabem quanto vocês precisam para manter a sua sobrevivência? Quanto é que você precisa? Você tem clareza, não precisa falar o valor aqui embaixo não, mas você tem clareza de quanto você precisa para sobreviver hoje? Eu te garanto que 90% das pessoas que estão assistindo não sabem. Tu sabe? Sei, claro. Já fiz essa conta. Possivelmente, se você nunca guardou dinheiro, você não sabe nem por onde começar. Então, quando o Rafael falou aqui, que para você ver quanto é que você precisa para sobreviver, então você vai botar no seu papelzinho quanto que você tem de custo fixo, se você paga aluguel, quanto você gasta com comida. Então você vai colocando coisas que são necessárias para sua sobrevivência. Isso aí é o que o Rafael falou, que é quanto você precisa para sobreviver. Então, essa questão aí de guardar o dinheiro para você fazer uma reserva de emergência. Tire quanto você gasta no mês e multiplique, por exemplo, por 6. E você vai ter uma reserva de emergência por 6 meses. Então, você vai guardar aquela reserva de emergência. Então, você já começa a ter uma clareza inicialmente como é que você vai começar a sua jornada aí financeira. Então, para quem tem muita dificuldade de guardar esse dinheiro, tem algumas caixinhas nos bancos, né, Rafael? Não deixa aberto, não. Tem algumas caixinhas que você só pode tirar depois de 6 meses, por exemplo. Então, ali vai te prender a deixar aquele dinheiro ali guardado. Isso que o Moga falou é bem interessante, porque eu falei assim sobre guardar dinheiro. Mas peraí, como é que eu faço para guardar esse dinheiro? O primeiro dinheiro que você tem que guardar é o que o Mônica falou, que é o fundo de reserva de emergência. O que quer dizer isso? Se você, Dona Maria que está me assistindo, que tem uma barraca de feira, seu João que tem sua padaria, ou seu José que tem lá um supermercado, se a minha renda vem do meu trabalho autônomo, eu preciso entender que eu posso adoecer. E se eu adoecer, onde é que vai vir o dinheiro? Então o fundo de reserva de emergência é um dinheiro que você vai guardar para que, caso você adoeça, esse fundo de reserva supra o salário que você tinha quando trabalhava e não estava doente. Perfeito? Recomenda-se que você guarde esse salário por 6 meses. Então, vou dar um exemplo prático. Se seu José ganha 10 mil por mês, o fundo de reserva de seu José ele tem que ser de 60 mil. Por quê? Porque isso é uma gordura que seu José tem, que caso ele venha adoecer, ele tem um salário de 6 meses para suprir aquela demanda. Feito isso, ou seja, guardado esses 60 mil ali para esse eventual fundo de reserva, você passa para a segunda construção, que é a construção da tua aposentadoria. Ou seja, o que é a construção da aposentadoria? É eu juntar um dinheiro suficiente para que quando eu resolver me aposentar, as rendas que aquele dinheiro está gerando por mês, elas paguem o meu custo operacional. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu preciso de 10 mil reais para viver, porque é uma conta matemática mais simples. Se eu preciso de 10 mil reais para sobreviver, hoje eu preciso juntar quanto de dinheiro para que esse dinheiro rendendo no banco me gere juros e dividendos que dê de lucro 10 mil reais por mês. Olha que interessante. E essa conta é simples, você precisa juntar 2 milhões de reais. Então, ou seja, para você ter hoje 10 mil entrando na tua conta, você precisa juntar 2 milhões de reais. Aí entra o primeiro choque. Como é que eu vou juntar 2 milhões? Então é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você não tá ganhando isso, você tem que fazer, para quem assiste os podcasts aqui, vai buscar problema. Seja um caçador de problemas. Acha a solução para o problema e cada problema que você resolve, você vai ganhar mais. E mais, e mais, e mais. Para que assim, você juntando esse dinheiro e aportando esse dinheiro ali em alguma agência de investimento aí você vai procurar um consultor financeiro para ele te dar essa orientação que não é na poupança. A poupança não é o lugar que você vai guardar dinheiro.
Perfeito? Existe um cálculo mais complexo, mas aqui é para ficar simples. Se eu preciso de 10 mil reais por mês para sobreviver, eu tenho que ter 2 milhões de reais guardado em um fundo de investimento para que os dividendos que esse dinheiro guardado vai gerar me dê todos os meses 10 mil reais. Aí você vai fazer um cálculo. Em quanto tempo eu consigo juntar 2 milhões para você saber quando é que você vai aposentar? Ou seja, quando você vai ter sua liberdade financeira. O que é liberdade financeira, Rafael? É quando eu trabalho se eu quiser. Porque o dinheiro que eu tenho guardado, ele rende dividendos que pagam a minha sobrevivência. Perfeito? Então essa clareza é muito importante. Porque não adianta eu falar junta dinheiro e você não sabe nem para que junta. E como é as fases de juntar? A primeira fase de juntar é fundo de reserva de emergência. Então você primeiro precisa saber o quê? Primeiro ponto. Quanto é que eu preciso para sobreviver? Então se você não sabe, acabar esse podcast, você vai sentar a sua bundinha na cadeira e vai calcular quanto é que você precisa para sobreviver hoje. A partir daí, você vai saber quanto você precisa juntar de fundo de reserva de emergência. Depois que juntou, agora você vai fazer o quê? Você vai juntar para a tua liberdade financeira, que vai acontecer no prazo que você conseguir chegar naquele alvo. Perfeito. Top demais, viu? Perfeito. E Rafael sempre fala aqui, né, sobre a importância da gente prosperar como pessoa, prosperar financeiramente, porque minha reserva de emergência de 1 ano atrás, 2 anos atrás, não é a mesma de hoje. Então, o meu custo de vida hoje é mais alto, né? Então, por isso que a gente precisa estar prosperando para poder as coisas irem sendo compatíveis. Por isso que a prosperidade é uma obrigação. É uma obrigação humana. Porque vamos lá, vamos fazer um cálculo bem rápido e simples para você. Você tem 20 anos. Você tem um custo de vida. Aí você resolve sair da casa do seu pai. Agora você tem um custo de vida de... Não é só comprar a casa, é manter a casa. Aí depois você casa. Aí você aumenta seu custo. Aí vem um filho. Aí vem plano de saúde do filho, vem escola do filho, vem babá. Ou seja, cada ano, a tua estrutura de sobrevivência financeira, ela aumenta. Perfeito? Só que além disso, as coisas também aumentam. Ou seja, o mundo ali é inflacionado. Ou seja, cada ano que passa, as coisas ficam mais caras. E terceiro, você vai cansar. Você começa a cansar. Então, ou seja, se você não prosperar à altura das coisas, chega uma hora que você entra em colapso. Porque você não está ganhando mais o suficiente para acompanhar o custo operacional que aumenta, independente do que você faça. Porque o seu custo de vida aumenta, você vai ter filho, você vai casar e tudo vai aumentando. E se você não crescer proporcionalmente a esse crescimento de custo operacional de vida, você vai fazer o quê? Você vai começar a passar pelas limitações. Deixar de pagar o plano de saúde. Não poder mais pagar aquela escola pro seu filho. Já não pode mais comer aquela pizza. Então, ou seja, a prosperidade ela é uma necessidade de sobrevivência humana. Para que você não passe por privações que você não passava antes e precisa passar agora porque você não cresceu proporcionalmente ao crescimento da tua estrutura de vida. Eu não estou falando aqui de enriquecimento, não. Estou falando de sobrevivência aqui. Nem falando de enriquecimento. Recentemente, né, a gente viu uma reportagem aí de Roberto Justus, que ele passou por uma situação da filha mostrar uma bolsa numa foto e ele receber vários haters por causa disso, até desejar morte para a filha. Por que você acha que tem tanta gente que quer enriquecer, mas repudia quem enriqueceu? Você precisa entender o seguinte, que a prosperidade ela tem um preço, e o preço é caro. Porque eu te falei, prosperidade é relacionada a resultado. Se você quer ser mais próspero, você tem que ser uma pessoa de mais resultados. Mais resultados. Porque a prosperidade é crescimento. E crescimento tem uma relação direta com resultado. Para que eu tenha mais resultado, eu preciso me transformar na pessoa que eu não sou hoje para ter os resultados que eu ainda não tenho. Só que isso causa desconforto. Você vai ter que fazer coisas que você não quer. Você vai ter que passar por situações que você não está acostumado. Você vai ter que ter novos aprendizados que vão te causar desconforto. Você vai ter que dormir menos, vai ter que trabalhar mais. Então, só que nem todo mundo está disposto a pagar isso. E essas pessoas que não estão dispostas a pagar isso, a maior parte delas se colocam como vítimas da sociedade. Ah, é porque eu não tive a oportunidade. Não. Você vai ter que criar oportunidade. Porque eu fui um improvável. Eu não tinha nada do que eu tinha. Só que eu tive que ir rompendo bolhas, deixando de ser um improvável para ser um provável. E tudo isso que eu tô te falando aqui agora é absolutamente tudo que eu fiz para chegar até esse ponto da minha vida. Então, ao invés de você ficar reclamando da vida, ou querer ficar achando que a culpa é de quem ganhou, de você não ter ganhado, tira isso. Assuma o protagonismo da sua vida, seja um governante das suas decisões e entenda, existe uma relação direta entre o dinheiro e resultado. Se você quer ter dinheiro, você tem que ter resultado. E para ter resultado é resolver problemas. O que é um resultado? Resultado é a solução de um problema. E o dinheiro está onde? No problema. Quanto mais problemas você resolve, mais resultado você tem. Então, se você quer prosperar mais e quer ganhar mais, tem que achar resultado. E para achar resultado, tem que desenvolver habilidades para resolver problemas. Simples assim. A questão é, tá disposto? Simples, nunca fácil. Simples, mas nunca é fácil. Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse episódio não estão seguindo a gente? Se você quer ter acesso a esse conteúdo e ser lembrado, para rapidinho, se inscreve, curte se tá gostando e vamos para dar continuidade ao nosso episódio. Perfeito. Esse aqui eu sei a resposta, mas eu vou te fazer essa pergunta aqui para o público em geral.
O seu ambiente sempre te favoreceu para os seus hábitos financeiros? E se sim ou se não, como é que você acha que o ambiente influencia para os hábitos financeiros das pessoas? O ambiente ele influencia, mas não é determinante. E isso é importante você entender que não é o fato de você trabalhar muito que vai te fazer enriquecer. O enriquecimento ele tem uma relação direta entre ganhar mais e administrar bem. Tem gente que ganha muito e administra mal. E aí não vai conseguir prosperar. Tem gente que ganha pouco e administra muito bem e acaba prosperando. Então, ou seja, olha, ganhar muito não é sinal de prosperidade. Poupar muito não é sinal de prosperidade. Porque se eu poupar muito, mas ganhar tão pouco, é difícil eu prosperar. Então, primeira coisa, para prosperar e prosperar rápido, eu tenho que ganhar muito e poupar bem. Não é poupar muito, é poupar bem. Então, a administração do que... Não é só sobre ganhar mais, é administrar bem o que você ganha. Perfeito? Então, esse controle operacional ele é importante. E aí, volta ao que eu falei. O ambiente que eu vivia na minha infância não era favorável a eu ser um bom administrador financeiro. Perfeito? Ótimo. Então, o que me fez? As decisões. Eu não me conformava com a vida que eu levava. E a inconformidade com a realidade que eu vivia que me fez desenvolver as habilidades que eu não tinha para ter os resultados que eu não tinha, para viver a vida que eu não tinha. Então, é aquilo que eu te falei, você tem que assumir o protagonismo da tua vida. Ou você se posiciona como vítima, ou você se inconforma com a sua realidade, arregaça a manga e resolve um problema que você está passando hoje. Perfeito? Só que a maior parte das pessoas preferem se colocar como vítimas. Então, ou seja, o ambiente, ele influencia? Sim. Ele determina? Não. O fato de você estar num ambiente desfavorável não determina que você vai ser assim. O fato de você estar num ambiente favorável não determina que você vai ser assim. São as tuas decisões de acordo com o que você vê que vai determinar aonde você vai chegar. Perfeito. Qual foi o hábito financeiro que você mudou e percebeu uma mudança real, assim, na sua rotina? Poupar. Poupar meu dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, na época que eu carreguei a feira da minha avó, né? Que foi ali, foi o ponto de partida. Eu entendi o seguinte, eu para mim conseguir comprar... Vamos lá, vou dar um exemplo para ficar contextualizado aqui. Eu não tinha dinheiro, eu queria uma roupa, meu pai não podia pagar essa roupa, e eu tinha duas opções, me colocar como vítima ou tomar a decisão, certo? Tomei a decisão de resolver problema. Resolvi problema, eu fui encontrar o problema. O problema, minha avó levava a feira, ia pra feira, levava a sacola dela, e ela precisava de alguém para carregar. Naquele exato momento carregava os meninos que ficavam lá carregando feira. Eu precisava do dinheiro, eu vi um problema, eu achei a solução, me coloquei como uma solução mais segura para carregar a feira dela, vendi isso para ela, ela aceitou, e a partir dali eu comecei a carregar a feira. Todos os sábados eu carregava a feira, ganhava R$10. A blusa, eu não lembro mais ou menos como era, acho que era R$37 na época. Eu fiz um cálculo simples. Se eu ganho R$10 todo sábado, 4 sábados eu compro. Então, poupando esse dinheiro eu consigo realizar. Então, ou seja, a gente só consegue as coisas quando a gente aprende a ganhar e poupar. Porque se eu fosse aquele tipo de criança que ganha os R$10, vou ali e compro doce, eu nunca ia realizar o objetivo principal, que era o quê? Comprar blusa. Então aqui entra 3 insights importantes. Primeiro insight, hábito de identificar os problemas para achar soluções para conseguir o dinheiro. Segundo, hábito de ter capacidade de conter a ansiedade e esperar o momento certo para realizar o objetivo. Terceiro, manter o hiperfoco, não se distrair no percurso. Porque se eu ganhasse aqueles R$10 e comprasse doce durante a semana, eu ia perder a possibilidade de comprar blusa. Então, ou seja, encontrar problemas, para com os problemas eu conseguir dinheiro. Segundo, ter paciência de calcular o tempo necessário com o dinheiro que eu ganho para atingir o objetivo que eu desejo. E terceiro, não se distrair no percurso. Pronto, essas 3 coisas estão associadas ao controle de não gastar. Perfeito. E para a gente encerrar esse bloco aqui, dê uma dica funcional, assim, uma dica prática para quem quer começar a mudar esse mindset a partir de amanhã. Pronto, vá buscar os problemas, acha a solução do problema, você vai ganhar mais. Aprenda a poupar mais, aprenda a viver com menos do que você ganha. Recomendo viver com 70%, 80% do que você ganha. E esses 20% a 30% você tem 2 objetivos. Reserva de emergência, primeiro identificando quanto você precisa para sobreviver. E segundo, determinando quanto você precisa para se aposentar e quanto você precisa juntar para chegar lá. Perfeito? E terceira coisa, aprenda a controlar os teus desejos emocionais. Não queira comprar tudo que passa na tua frente. Mantenha um foco, determine o que você quer e se mantenha no prumo até conseguir conquistar aquele objetivo. Conquistou, vá pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo e você vai ser uma pessoa de objetivo. Perfeito. Se você, quando terminar esse podcast aqui, você vai anotar aí, como o Rafael falou, e vai colocar aqui embaixo se você já fez seu cálculo aí de reserva de emergência. Então, né? Se você
quiser mudar para uma mentalidade próspera, uma mentalidade de riqueza, você precisa começar a mudar os seus hábitos. Esse é um podcast que é muito importante para quem é aquela pessoa gastadeira. Então, se você acha que está ganhando e nunca consegue juntar dinheiro, talvez essas ferramentas vão te... Talvez não. Essas ferramentas vão te ajudar não só a prosperar, mas a mudar o teu mindset de como ganhar mais e poupar bem. Perfeito? Porque enriquecer não é ganhar muito. Enriquecer é ganhar mais, poupando bem o que você ganha. Então a gente encerra esse podcast e a gente se vê no próximo episódio.